No mundo brutal dos cartéis, mexer com a pessoa errada pode ser a receita para o desastre, e essas histórias provam que mesmo os criminosos mais temidos não estão imunes à ira daqueles que eles prejudicaram. Aqui estão 10 cartéis que irritaram as pessoas erradas. No coração de Apatzingán, uma pequena cidade no sul do México, Padre Gregório López, ou Padre Goyo como é conhecido, se destaca não apenas por seu colarinho clerical, mas pelo colete à prova de balas que usa sobre ele. Mas por que um padre precisaria de um colete à prova de balas, afinal? Em uma terra onde o cartel dos Cavaleiros Templários reina, Padre Goyo tornou-se um símbolo inesperado de resistência, um homem que vê como seu dever divino expulsar o cartel de Michoacán. Nascido em uma família humilde de agricultores em uma vila perto de Apatzingán, Goyo não era estranho à terra que jurou proteger. Depois de estudar filosofia em Morelia e teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, ele retornou para casa com um profundo entendimento tanto de sua fé quanto do sofrimento de seu povo. Por anos, o campo fervilhava com queixas, roubo de terras, extorsão, sequestros e assassinatos. No outono de 2013, a frustração atingiu o ponto de ebulição. Comunidades agrícolas, cansadas da violência, pegaram em armas. Foi nessa época que Padre Goyo se tornou um herói local, não apenas por sua coragem, mas por suas palavras francas. Ele não se esquivou de expor as conexões sombrias entre funcionários públicos e o submundo do crime. No início de 2014, Padre Goyo soltou uma bomba. Ele revelou à mídia que os dois maiores narcos dos Cavaleiros Templários, Nazário Moreno e Servando Gomes, haviam se encontrado para uma refeição em um rancho nos arredores de Apatzingán. O que tornou essa revelação tão chocante foi que Nazário Moreno deveria estar morto em um tiroteio com o exército mexicano 3 anos antes. No entanto, lá estava ele, vivíssimo. 2 meses depois, o governo mexicano anunciou a morte de Moreno pela segunda vez. E bem, desta vez, ele não voltou dos mortos. Este era o estilo do Padre Goyo, em poucas palavras, revelar verdades chocantes que pareciam inacreditáveis até serem confirmadas. Outro exemplo foi quando ele denunciou publicamente o prefeito de Apatzingán como um aliado criminoso do cartel. 3 meses depois, o prefeito foi preso por extorquir seu próprio conselho municipal em nome dos criminosos. Então, em vez de carregar uma arma e lutar contra os cartéis no terreno, Padre Goyo lutou à sua própria maneira. Ele fornecia inteligência às forças de segurança federais, apontando quem eram os criminosos e onde poderiam ser encontrados. No entanto, sua ousadia teve consequências. Ele sobreviveu a 2 tentativas de assassinato, deixando um buraco de bala na parede de seu escritório como um lembrete sombrio. Mas, apesar das ameaças de morte, ele seguiu em frente, sem se intimidar, mesmo quando o arcebispo de Morelia o repreendeu publicamente, sugerindo que Padre Goyo precisava ficar mais sereno. Mas Padre Goyo não estava interessado em serenidade. Em um comício no centro de Apatzingán, ele disse: "Não posso continuar falando de Deus quando aqui fede a morte." Essa foi sua mensagem para aqueles que o instaram a moderar sua retórica. Eventualmente, a situação de segurança em Michoacán melhorou com a presença constante de tropas federais, mas a situação no campo ainda era uma bagunça. Segundo o Padre Goyo, isso acontecia porque os Cavaleiros Templários e outro grupo, Los Viagras, haviam se infiltrado na força policial rural. Naquela época, o líder dos Cavaleiros Templários, Latuta, ainda estava foragido, e Goyo avisou que a caçada humana era muito fraca. Latuta, ele alegou, tinha vídeos de senadores, congressistas, prefeitos e empresários fechando acordos com ele, tornando as autoridades hesitantes em persegui-lo agressivamente. Além disso, Padre Goyo afirmou que o exército mexicano estava, na verdade, ajudando Latuta a se mover pelo estado, disfarçando-o de soldado. Por esse serviço, Latuta supostamente pagava centenas de milhares de dólares em subornos todos os meses. Em 27 de fevereiro de 2015, Latuta foi finalmente capturado por um esquadrão de elite da Polícia Federal Mexicana em Morelia, Michoacán, em uma operação onde nenhum tiro foi disparado. Alguns especulam que Padre Goyo pode ter tido participação nisso. Apesar da prisão, a luta de Padre Goyo estava longe de terminar e continua até hoje.
Sua coragem já o havia marcado como um homem que não tinha medo de irritar as pessoas erradas, pessoas com poder, dinheiro e um controle implacável sobre a terra que ele chamava de lar. O próximo em nossa lista é outro homem que desafiou todas as probabilidades e também ficou cara a cara com o notório cartel dos Cavaleiros Templários. Lembra quando falamos sobre como a frustração com os cartéis atingiu seu auge em 2013, levando as comunidades agrícolas a se levantarem contra eles? Bem, uma das figuras-chave desse movimento foi Hipólito Mora Chávez. Farto de todo o caos do cartel em sua cidade natal, La Ruana, Michoacán, Hipólito Mora decidiu resolver o problema com as próprias mãos e montou um grupo de vigilantes para enfrentar o notório cartel dos Cavaleiros Templários. Novamente, o cartel vinha causando o caos em La Ruana, sequestrando pessoas, fazendo ameaças e controlando a indústria de limão, da qual muitos agricultores dependiam. Mas o que realmente levou Mora ao limite foi quando não deixaram seu filho colher limões em sua própria fazenda. Ele assumiu a responsabilidade de travar uma guerra implacável contra o cartel. Apesar de não ter apoio externo, seus esforços valeram a pena e ele e seu grupo de vigilantes conseguiram expulsar o cartel de sua cidade. Sua bravura acabou chamando a atenção do governo e ele começou a trabalhar em estreita colaboração com os militares e a Polícia Federal. Sua colaboração com eles ajudou a localizar laboratórios de drogas e levou à prisão de vários traficantes. Então, após expulsar o cartel, muitos combatentes seguiram para outras partes do México para continuar a luta. Mas Mora escolheu ficar em La Ruana, cuidando de seus pomares de limão. Em 2014, as coisas mudaram dentro das autodefensas. Os grupos de autodefesa, líderes proeminentes foram presos, e alguns fizeram acordos com as autoridades, enfraquecendo o poder das autodefensas. Mora sentiu a necessidade de agir novamente, mas não era o único de olho no posto principal. Luiz Antônio Torres, conhecido como El Americano, formou seu próprio grupo de vigilantes e buscava assumir o controle. Mora, no entanto, opôs-se fortemente à liderança de El Americano, acusando-o de trabalhar para os Cavaleiros Templários e jurando fazer tudo ao seu alcance para impedi-lo de assumir o controle. E assim, à medida que a tensão aumentava entre os dois grupos, a tragédia era iminente. Em 16 de dezembro de 2014, um tiroteio de 2 horas eclodiu entre as facções rivais de vigilantes. O confronto deixou 11 pessoas mortas, incluindo 6 homens de El Americano e 5 do grupo de Mora, entre eles o próprio filho de Mora. Apesar da perda devastadora, Mora permaneceu determinado. Ele continuou sua luta contra os cartéis, tanto no campo de batalha quanto através da mídia, e até se envolveu na política, defendendo consistentemente leis mais rigorosas contra os cartéis de drogas. Mas, eventualmente, a violência o alcançou. Em 29 de junho de 2023, Mora foi morto em um ataque armado brutal. Ele foi emboscado e baleado enquanto viajava em um caminhão blindado, que foi então incendiado. A pergunta na mente de todos era: quem foi o responsável pelo assassinato de Mora e por quê? Um possível suspeito é Nicolas Sierra Santana, também conhecido como El Gordo, outra figura-chave nas autodefensas. Originalmente membro de uma facção dentro dos Cavaleiros Templários, El Gordo mudou de lado quando viu a influência do cartel diminuir e juntou-se às autodefensas. Eventualmente, El Gordo e vários ex-membros das autodefensas formaram seu próprio cartel, Los Viagras. Parece familiar, certo? Este grupo desde então tornou-se infame por suas conexões e rivalidade com o Cartel Jalisco Nueva Generación. Então, como El Gordo estava envolvido na morte de Mora? Embora nenhuma prisão tenha sido feita imediatamente após o ataque, diferentes teorias surgiram rapidamente. O próprio Mora acreditava há muito tempo que poderia ser assassinado. Ele havia dito a um jornalista que Los Viagras havia declarado guerra contra ele, em resposta à sua decisão de revelar a localização de vários laboratórios de drogas ao Ministério do Interior. Mora desprezava El Gordo, vendo-o como um traidor que havia traído as autodefensas ao se tornar parte daquilo contra o qual lutavam. Segundo o irmão de Mora, Guadalupe, a Guarda Nacional, a Guarda Civil e o Exército podem ter se envolvido no assassinato.
Ele alegou que, durante o ataque, não havia um único soldado ou patrulha à vista. E adivinhe, El Gordo era conhecido por manipular a polícia para fazer o que ele queria. Em abril de 2020, a Secretaria de Defesa Nacional prendeu o braço direito de El Gordo, La Sirena, mas eles foram forçados a libertá-lo quando um comboio de carros levando os homens de El Gordo os interceptou na rodovia. Apesar de tudo isso, El Gordo conseguiu evitar qualquer acusação relacionada ao assassinato de Mora, pelo menos por enquanto. E, infelizmente, Mora não foi o único herói a pagar o preço final nesta guerra brutal, mas o próximo homem em nossa lista fez questão de levar inúmeros membros do cartel com ele. A gente ama esse cara aqui no canal. Em 13 de novembro de 2010, Dom Alejo Garza Temes, um homem de 77 anos, recebeu um ultimato do temido cartel Los Zetas. Mas Los Zetas cometeram um erro ao subestimar a determinação de Dom Alejo. Ele não era homem de recuar sem lutar. Nascido em 1993 em Nuevo León, México, Alejo Garza Temes cresceu entendendo o valor do trabalho duro e da integridade. À medida que envelhecia, tornou-se financeiramente seguro e eventualmente investiu em 2.000 hectares de terra em Tamaulipas, México, que ele chamou de San José. O rancho San José tornou-se o orgulho e a alegria de Dom Alejo, um símbolo do trabalho e sucesso de sua vida. Então, quando o cartel ameaçou tirá-lo dele, ele estava disposto a fazer o que fosse preciso, até mesmo arriscar sua vida, para protegê-lo. Naquele dia fatídico de novembro, Dom Alejo estava cuidando de seu rancho quando membros da gangue Los Zetas apareceram, quebrando a calma com uma exigência arrepiante. Deixe seu rancho em 24 horas ou enfrente as consequências. O cartel esperava que Dom Alejo obedecesse, talvez até implorasse por misericórdia. Em vez disso, ele simplesmente respondeu: "Estarei esperando por vocês." Determinado a não entregar sua terra aos criminosos, Dom Alejo rapidamente dispensou seus trabalhadores para garantir sua segurança. Que cara incrível! Ele então passou as horas restantes se preparando meticulosamente para o confronto inevitável. Com as armas de fogo que adquiriu legalmente ao longo dos anos, Dom Alejo transformou seu rancho em uma fortaleza. Em 14 de novembro de 2010, o fatídico dia, pouco depois das 4 da manhã, um comboio de caminhonetes chegou ao rancho. Homens fortemente armados cercaram a propriedade, com intenções claras. Eles dispararam tiros de advertência para o ar, provavelmente esperando entrar em uma casa vazia. Em vez disso, foram recebidos com resistência feroz. Balas começaram a chover sobre eles das janelas, pegando os membros do cartel de surpresa. Acreditando que haviam caído em uma emboscada bem defendida, eles se protegeram, sem saber de onde viria o próximo tiro. Sem que soubessem, Dom Alejo era o único defensor de sua terra. Ele corria de janela em janela, criando a ilusão de um pequeno exército lá dentro. E apesar de seus números e poder de fogo, os membros do cartel se viram superados pela defesa estratégica do velho. Desesperados, os atacantes recorreram ao lançamento de granadas dentro da casa, mas nem isso parou o tiroteio implacável. À medida que mais de seus homens caíam, eles perceberam que estavam perdendo a batalha. Além disso, o amanhecer estava chegando, e o som dos tiros logo atrairia a atenção das autoridades. Os membros do cartel decidiram então recuar, abandonando seu plano e deixando para trás 6 dos seus. Quando os fuzileiros navais mexicanos chegaram pouco depois, encontraram uma cena horrível. Mais de 1.000 cápsulas de balas espalhadas pela propriedade, o ar ainda denso com o cheiro de pólvora. Em meio ao caos, encontraram 4 membros do cartel mortos fora da casa e mais 2 dentro, mal se agarrando à vida. Mas a descoberta mais chocante estava dentro da casa. Lá estava Dom Alejo, tendo lutado com a coragem e determinação equiparáveis ao do Rambo, abatendo 6 homens em sua última resistência. Dom Alejo Garza Temes morreu defendendo sua terra da tirania dos cartéis. Desde então, ele foi aclamado como um herói popular, honrado por sua bravura e determinação contra aqueles que trouxeram terror e caos ao seu mundo. Em 8 de dezembro de 2023, os moradores de Texcaltitlan, uma pequena cidade a sudoeste da Cidade do México, finalmente atingiram seu limite. Por muito tempo,
Eles foram aterrorizados pelo cartel La Familia Michoacana e agora haviam decidido que já era o bastante. O ponto de virada veio quando o cartel anunciou um aumento na taxa de extorsão para um grupo de agricultores locais. Esses agricultores já estavam lutando para pagar a taxa original e dobrá-la estava simplesmente fora de questão. Um agricultor explicou: "Tivemos um ano muito ruim e mal ganhamos dinheiro suficiente para pagar a taxa de extorsão original. Com esse aumento, basicamente não tínhamos escolha a não ser morrer lutando ou morrer de fome." Determinados a proteger seus meios de subsistência, os habitantes da cidade se uniram. Eles reuniram todas as armas que puderam encontrar e se dirigiram ao campo de futebol local, onde deveriam entregar o dinheiro da extorsão ao cartel. Os membros do cartel, armados até os dentes e usando até uniformes militares mexicanos falsos, não esperavam qualquer resistência. Mas os bravos agricultores, armados com espingardas, facões e paus, estavam prontos para lutar pelo que era seu por direito. Bastou um tiro para iniciar o caos. Uma batalha feroz começou, com os agricultores resistindo contra os criminosos fortemente armados. Ao final do confronto, 14 homens perderam a vida, 4 agricultores e 10 membros do cartel. Entre os mortos estava o comandante Payaso, ou comandante Palhaço, o notório líder de La Familia na região e o responsável pelo aumento da extorsão. Após o ocorrido, os membros restantes do cartel fugiram, deixando para trás seus companheiros caídos e caminhonetes que os agricultores incendiaram. Após o incidente, o governo optou por não apresentar queixa contra os moradores. Em vez disso, eles reconheceram como um caso de legítima defesa, porque os agricultores estavam defendendo suas terras e seu direito de viver em paz. Na próxima história, os cartéis fizeram isso de novo. Tomaram um pedaço de terra, mas desta vez foi em solo americano. 9 de outubro de 2023, enquanto o dia amanhecia, um comandante dos Texas Rangers estava diante de um grupo fortemente armado da Polícia Estadual e de militares do Texas. A cena parecia algo saído de um filme da Segunda Guerra Mundial. Um oficial fazendo um discurso poderoso antes de enviar seus homens para retomar uma ilha das forças inimigas. Mas isso não era um filme, meus amigos. A ilha em questão era uma faixa de terra de 170 acres no meio do Rio Grande. E os inimigos não eram soldados estrangeiros, mas membros de cartéis mexicanos ultraviolentos. Por anos, esses cartéis transformaram a ilha em uma terra sem lei, usando-a para contrabandear cocaína, heroína, fentanil, armas e imigrantes ilegais pela fronteira dos Estados Unidos. Tudo isso enquanto atiravam contra as forças da lei americanas, crivando barcos da patrulha de fronteira com balas e aterrorizando os moradores de Fronton, um pequeno vilarejo do Texas nas proximidades. A ilha Fronton, como é conhecida, nem sempre foi um campo de batalha. Formada pelo fluxo variável do Rio Grande entre 1852 e 1926, a ilha surgiu devido à erosão, com um novo canal cortando-a do continente mexicano. Em 1959, foi reconhecida como território mexicano. No entanto, em 1976, a Comissão Internacional de Limites e Águas redesenhou a linha, colocando a ilha sob jurisdição dos Estados Unidos. No entanto, nenhum dos países assumiu a responsabilidade de policiá-la, deixando-a como uma terra de ninguém, perfeita para as operações do cartel. E assim, a ilha Fronton tornou-se um refúgio para o tráfico humano e de drogas, controlada por 2 dos cartéis mais implacáveis do México, o Cartel do Golfo e o Cartel del Noreste. Mas os cartéis exageraram, e o estado do Texas decidiu que já era o bastante. Em 7 de setembro, a comissária de terras do Texas, Dawn Buckingham, declarou que a ilha Fronton era propriedade do estado, e isso deu aos Texas Rangers o sinal verde para reivindicar a terra como parte da Operação Lone Star. E o plano era realmente algo saído de um filme de guerra. Eles tinham planos de evacuação médica, suprimentos extras de sangue e foram avisados sobre os perigos à frente. No dia da operação, o comandante aconselhou seus homens:
fiquem de olho naquelas estruturas. Referindo-se aos prédios crivados de balas no lado mexicano da fronteira, frequentemente usados como ninhos de atiradores de elite pelos cartéis. Ele também os alertou sobre possíveis armadilhas, explosivos improvisados escondidos em mochilas ou pilhas de roupas. O comboio armado partiu com o briefing encerrado e o sol começando a nascer. Dezenas de homens, incluindo militares, embarcaram em veículos todo-terreno e seguiram para a ilha Fronton. Drones zuniam no alto, procurando por atiradores escondidos. Os oficiais, sobrecarregados pelo colete à prova de balas e pelo suor da umidade da manhã, estavam prontos para proteger a ilha, um lugar que muitos patrulhariam por meses, se não anos. A missão era clara: proteger a ilha, limpar sua vegetação densa e fortificá-la com arame farpado para garantir que os cartéis nunca mais pudessem usá-la. Isso era algo que eles já haviam feito antes, pois esta foi a terceira e maior ilha que o Estado retomou do controle do cartel. Como disse o diretor regional, Victor Escalon, do Departamento de Segurança Pública do Texas, esta não era apenas uma missão, mas uma operação para viu a vida toda. Eles vão se mover, e se eles se moverem para outro lugar, nós identificaremos e simplesmente os seguiremos por toda a parte, rio acima e abaixo. A forma como vemos isso é para sempre. Em 17 de março de 2020, Ricardo Ramos Medina, um ex-policial mexicano que se tornou agente do cartel de Sinaloa, cruzou a fronteira dos Estados Unidos e Tijuana para o sul da Califórnia. Sua missão era clara: transportar uma quantidade significativa de metanfetamina para o coração da América. Mas esta não era sua primeira vez. Medina já havia feito a viagem várias vezes antes, sempre cuidadoso, sempre preciso, mas desta vez algo estava diferente. Depois de pegar um carro alugado no Aeroporto Internacional de San Diego, Medina encontrou-se com uma mula de drogas feminina que lhe entregou um saco de supermercado cheio de metanfetamina. Sua próxima parada? Montana, um estado onde as drogas do cartel valiam 20 vezes mais do que nas cidades perto da fronteira. E assim, a paisagem remota e intocada de Montana havia se tornado uma mina de ouro para o cartel. E Medina foi encarregado de garantir que o fluxo de drogas continuasse ininterrupto. Ao partir para a exaustiva viagem de 16 horas, Medina não tinha ideia de que esta seria sua última viagem. Antes de chegar ao seu destino em Butte, Montana, policiais estaduais e federais já estavam em seu encalço. Quando finalmente o pararam, descobriram 2 libras de metanfetamina pura em seu Jeep Compass branco, o suficiente para abastecer toda a cidade de Townsend, Montana, por dias. A prisão de Medina foi um momento crucial em uma investigação maior que vinha sendo construída silenciosamente. Promotores federais vinham rastreando uma rede de tráfico de drogas responsável por trazer pelo menos 2.000 libras de metanfetamina e 700.000 pílulas com fentanil do México para Montana ao longo de 3 anos. E assim, esta operação não era apenas sobre apreender drogas, era sobre desmantelar uma rede sofisticada que havia se infiltrado profundamente no estado. Em 29 de outubro de 2020, Medina foi condenado a 8 anos de prisão, seguidos por 5 anos de liberdade supervisionada. Esta não foi apenas uma vitória para a polícia de Montana, mas um golpe significativo nas operações do cartel de Sinaloa na região. O cartel de Sinaloa, antes aparentemente intocável, enfrentou numerosos reveses nos últimos anos. Em setembro de 2023, Ovidio Guzmán Lopes, filho do infame El Chapo, foi extraditado para os Estados Unidos, marcando uma vitória significativa na guerra contínua contra o cartel. E em julho de 2024, os problemas do cartel se intensificaram com as prisões de Ismael El Mayo Zambada, o parceiro de longa data de El Chapo e cofundador do cartel de Sinaloa, junto com Joaquim Guzmán Lopes, outro dos filhos de El Chapo, em solo americano. Esses desenvolvimentos alimentaram especulações de que o reinado antes inabalável do cartel de Sinaloa pode estar chegando ao fim. A próxima história também envolve um agente do DIA, mas as consequências do que aconteceu com ele acabariam levando à queda daquele que já foi o cartel mais poderoso do México.
7 de fevereiro de 1985, do lado de fora do consulado dos Estados Unidos em Guadalajara, México, um grupo de carros cheios de homens armados esperava silenciosamente. O alvo deles era o agente do DEA, Henrique Kiki Camarena, e eles não planejavam deixá-lo escapar. Assim que Camarena saiu, os homens, membros do cartel de drogas mais notório do México na época, o cercaram. Em plena luz do dia, eles o sequestraram sob a mira de armas. Essa foi a última vez que alguém, além de seus captores, o veria vivo. Durante os anos 1980, o cartel de Guadalajara estava no auge de seu poder. Sua influência se estendia por todo o México e sua rede de corrupção estava profundamente enraizada por todo o país. O cartel era liderado por 3 homens: Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero e Ernesto Fonseca Carrillo. Juntos, eles construíram um império, contrabandeando milhares de toneladas de maconha para os Estados Unidos. O DEA estava bem ciente de suas operações, e desmantelar essa rede poderosa tornou-se a principal prioridade de Camarena em Guadalajara. Ele era implacável em sua perseguição, determinado a derrubar o cartel, não importando o custo. Em 14 de novembro de 1984, o exército mexicano, apoiado pelo DEA, lançou uma operação massiva para destruir o Rancho Búfalo, uma plantação de maconha bilionária operada pelo cartel de Guadalajara. Mais de 5.000 toneladas métricas de maconha, avaliadas em 2,5 bilhões de dólares, foram queimadas, tornando-se a maior apreensão de drogas da história do DEA. O cérebro por trás dessa operação, ninguém menos que o agente Kiki Camarena. Essa jogada ousada o tornou o inimigo número 1 do cartel. O cartel, antes invencível, foi humilhado e seu controle sobre o tráfico de drogas estava subitamente escapando. Eles estavam furiosos e desesperados por vingança. Naquele fatídico dia de fevereiro de 1985, Camarena saiu do consulado, ansioso para almoçar com sua esposa, sem saber que um grupo de homens armados estava à espreita. Eles o cercaram, pressionaram uma arma contra sua cintura e o empurraram para o banco de trás de um de seus veículos. Seu destino era uma casa grande no número 881 da rua Lope de Vega, onde uma cena sombria o aguardava. Lá dentro, cerca de 50 a 60 pessoas, incluindo políticos, funcionários do governo e membros do cartel, estavam reunidas, comemorando a captura do agente. Por 2 dias, Camarena foi brutalmente torturado. Ele foi espancado, queimado e até pisoteado. Eles trouxeram um médico para mantê-lo vivo, administrando drogas que garantiam que ele permanecesse consciente durante a tortura. Mas, apesar de seus esforços, o agente Henrique Camarena acabou sucumbindo aos ferimentos. Seu corpo foi enrolado em plástico e enterrado em um parque próximo. Enquanto Caro Quintero estava satisfeito com a morte de Camarena, seus parceiros sabiam que não era bem assim. Eles entendiam que matar um agente do DEA era uma jogada perigosa, que provocaria a ira total do governo dos Estados Unidos. Félix Gallardo mais tarde alegou que matar Camarena nunca foi o plano, dizendo que qualquer um que fizesse tal coisa tinha que ser louco e estar disposto a enfrentar as consequências. E eles enfrentaram. O governo dos Estados Unidos, furioso com o assassinato brutal de seu agente, pressionou o México como nunca antes. O então presidente Ronald Reagan chegou ao ponto de fechar a fronteira entre os Estados Unidos e o México, paralisando a economia mexicana. A mensagem era clara: encontrem os responsáveis ou paguem o preço. Pouco depois, o corpo de Camarena foi descoberto a 70 milhas de Guadalajara, mas as circunstâncias da descoberta levantaram suspeitas. Não havia covas onde os corpos foram encontrados, nem fluidos corporais, e o solo não correspondia à terra removida do corpo. O DEA suspeitava que os chefões das drogas mexicanos, com a ajuda de funcionários corruptos, haviam elaborado um plano para mover o corpo para aliviar a pressão do governo dos Estados Unidos. Isso serviu apenas para enfurecer ainda mais o DEA. Em resposta, eles lançaram a Operação Leyenda, a maior caçada humana por drogas e homicídio da história da agência. O agente especial Héctor Berrelez foi colocado no comando e, com a autoajuda de uma vasta rede de informantes mexicanos,
Ele desvendou o caso. Provas foram coletadas, prisões foram feitas e todos os caminhos levavam de volta a Félix Gallardo e Caro Quintero. Em 4 de abril de 1985, Caro Quintero foi preso na Costa Rica e extraditado para o México. 3 dias depois, Ernesto Fonseca Carrillo foi detido pelo exército mexicano em Puerto Vallarta. Eventualmente, Félix Gallardo também foi capturado e todos os 3 fundadores do cartel de Guadalajara foram acusados pelo sequestro e assassinato do agente Camarena. Cada um recebeu uma sentença de 40 anos de prisão. Isso marcou o fim do cartel de Guadalajara para sempre, enquanto o império outrora poderoso desmoronava sob o peso de suas próprias ações violentas e imprudentes. A próxima história em nossa lista quase provocou um alvoroço semelhante, mas desta vez o cartel, talvez tendo aprendido com o passado, correu para limpar a bagunça antes que as coisas saíssem do controle. 3 de março de 2023 começou como um dia aparentemente comum para Latavia Washington McGuey, Eric Williams, Sheed Woodard e Zindel Brown. Os 4 amigos americanos estavam simplesmente indo para uma consulta médica em Matamoros, México, quando sua viagem rapidamente se transformou em um pesadelo. Em plena luz do dia, os 4 amigos foram subitamente lançados em um conflito mortal de cartel. Enquanto dirigiam, uma buzina de carro soou atrás deles. Brown olhou para trás, viu uma arma e avisou urgentemente aos outros para não pararem. Mas antes que pudessem reagir, o tiroteio começou. Williams mais tarde relatou: Zindel e Shaid. Eles tentaram correr, mas foram abatidos. Tragicamente, ambos os homens sucumbiram aos ferimentos algumas horas depois. Williams também tentou escapar, mas foi baleado em ambas as pernas. Enquanto isso, Meg foi arrastada para a caçamba de uma caminhonete. Este momento dramático foi flagrado em vídeo, o que mais tarde se revelaria crucial em seu eventual resgate. O grupo, já em situação desesperadora, foi então transportado para vários locais diferentes ao longo dos dias em que passaram em cativeiro, onde foram interrogados e torturados. A certa altura, eles foram levados para uma casa guardada por homens com máscaras vermelhas de diabo que os ameaçaram com armas. Mais tarde, acabaram em uma clínica improvisada, onde Williams teve que suportar uma dolorosa sutura na perna sem anestesia, e ninguém nem mesmo verificou se havia balas restantes. Ambos os amigos pensaram que este seria o seu fim, mas então um vislumbre de esperança apareceu quando seus captores admitiram que o sequestro foi um erro grave, resultado de membros do cartel drogados e bêbados, fazendo uma escolha errada. E assim, em uma reviravolta de ironia sombria, Mac e Williams foram eventualmente libertados e devolvidos aos Estados Unidos sob forte escolta militar, graças a um esforço coordenado com o consulado dos Estados Unidos em Matamoros. Os corpos de Woodard e Brown também foram recuperados e repatriados. O cartel do Golfo, responsável pelo sequestro, emitiu uma carta de desculpas condenando a violência. Eles assumiram a responsabilidade e entregaram 5 de seus próprios membros envolvidos no incidente às autoridades locais. A carta do cartel, confirmada por autoridades dos Estados Unidos, expressava arrependimento e reconhecia as ações dos membros dissidentes. A carta dizia: o grupo Escorpiones do Cartel do Golfo condena veementemente os eventos de 3 de março. Decidimos entregar os responsáveis que agiram contra as regras do CDG. Após a divulgação do vídeo, ficou claro que o governo dos Estados Unidos aplicaria pressão significativa. A decisão do cartel de sacrificar alguns de seus próprios homens pode ter sido um movimento desesperado para evitar o mesmo destino do cartel de Guadalajara. 2008, a vida do temido chefão do tráfico El M1 tomou um rumo sombrio quando seu filho foi brutalmente assassinado por M, membros de um cartel rival. Consumido pela raiva, El M1 iniciou uma onda de violência que deixaria um rastro de sangue por Culiacán, provando que até os chefões têm um limite. Manuel Fidel Torres Félix, mais conhecido como El M1, subiu na hierarquia do cartel de Sinaloa nos anos 1990, depois que seu irmão Javier Torres Félix, que liderava uma das facções do cartel, foi preso. El M1
assumiu o comando e logo começou a colaborar com Ovidio Guzmán López, o filho do infame El Chapo. Juntos, eles gerenciavam operações de tráfico de drogas da América do Sul para o México. Durante esse tempo, o cartel de Sinaloa e a organização Beltrán Leiva eram aliados, coexistindo no pequeno estado de Sinaloa. Mas em 2008, a aliança se desfez. A organização Beltrán Leiva se separou, impulsionada pela fome de poder e ganância. Os dois cartéis entraram em confronto, cada um disputando o domínio, levando à violência inevitável. E El M1, um líder proeminente do cartel de Sinaloa, encontrou-se no olho dessa tempestade, 18 de abril de 2008, em frente ao Ministério da Saúde, no bairro residencial de Montebello, em Culiacán. Sicários do cartel Beltrán Leiva emboscaram o filho de 20 anos de El M1, Torres Acosta, junto com sua irmã mais nova, Alondra, e a cunhada de El M1, Rivas Heredia. Os sicários tentaram sequestrar Torres Acosta, mas ele resistiu ferozmente. Em resposta, eles o mataram a tiros brutalmente. Sua irmã foi ferida por balas perdidas que atingiram seu braço e ombro, enquanto sua cunhada foi ferida na perna. O assassinato de seu filho levou El M1 ao limite. Consumido pela dor e pela raiva, ele embarcou em uma onda de assassinatos por vingança que não poupou ninguém. Dias após o ataque, El M1 convocou seus homens e ordenou que capturassem o máximo de membros da organização Beltrán Leiva que pudessem. Eles foram levados para seu rancho, onde o lado mais sombrio de El M1 foi revelado. Ele torturou cada cativo impiedosamente antes de matá-los. Uma vítima particularmente terrível foi o comandante da Polícia Municipal, Roberto Carlos Barcelo Villagrán. Suas costas cortadas em tiras, suas pernas arrancadas e sua cabeça removida, antes de seu corpo ser descartado, com outras duas vítimas no porta-malas de um carro. Seus homens espalharam os restos das vítimas por toda Culiacán. A sede de sangue de El M1 era insaciável. Longe de estar satisfeito com apenas um punhado de mortes, acredita-se que ele tenha torturado e matado mais de 30 sicários com as próprias mãos e ordenado o assassinato de centenas de outros. Seu reino de terror lhe rendeu o apelido sombrio de El Ondeado, que significa o louco. A cidade de Culiacán logo parecia uma cena de filme de terror. Ruas encharcadas de sangue, corpos sem vida espalhados por toda a parte. O governo mexicano respondeu enviando 2.000 soldados para pôr fim à violência. Mas apesar de seus esforços, El M1 escapou da captura por um tempo. Em 13 de outubro de 2012, a onda de terror de El M1 finalmente chegou ao fim, quando ele foi morto durante um tiroteio feroz com as autoridades mexicanas. A seguir, exploraremos a história de outra pessoa enlutada, uma mãe que resolveu fazer justiça com as próprias mãos por sua filha. Ao contrário de El M1, ela não era uma rainha das drogas. Era apenas uma mulher comum cuja vida foi virada de cabeça para baixo pela violência do cartel. Em 23 de janeiro de 2014, a vida de Miriam Rodrigues deu uma reviravolta dolorosa quando sua filha, Karen, foi sequestrada e brutalmente assassinada por membros do Los Zetas. O que se seguiu foi uma busca implacável por justiça que levaria Miriam aos seus limites. O dia começou com um pesadelo. Karen Alejandra Salinas Rodrigues estava dirigindo por San Fernando quando duas caminhonetes de repente cercaram seu veículo. Um grupo de indivíduos armados entrou em seu carro à força e, em um instante, Karen foi sequestrada. As semanas seguintes foram um borrão torturante para Miriam e sua família. Eles foram bombardeados com ligações ameaçadoras e promessas vazias. Em uma tentativa desesperada, o pai de Karen chegou a entregar uma bolsa de dinheiro perto de uma clínica de saúde, esperando em vão em um cemitério local que os sequestradores libertassem sua filha. Mas ninguém apareceu. Então, determinada a encontrar sua filha, Miriam tomou uma atitude extraordinária. Ela conseguiu marcar uma reunião com um membro do cartel que,
Apesar de alegar ignorância sobre a localização de Karen, ofereceu ajuda por um preço de $2.000. Miriam pagou, mas não levou a lugar nenhum. No entanto, ela descobriu o nome do membro do cartel, Sama. O desespero de Miriam aumentava a cada tentativa fracassada de recuperar Karen. Uma manhã, semanas após seu último pagamento, ela confidenciou a sua outra filha, Azalia, reconhecendo a dolorosa verdade. Karen estava provavelmente morta. Movida pela dor e por uma resolução feroz, Miriam jurou rastrear cada pessoa envolvida no sequestro de sua filha. Ela metículos. A mente montou o quebra-cabeça, começando pelo perfil de Sama no Facebook. Ela identificou uma das conhecidas dele pelo uniforme distinto de uma sorveteria. Miriam, então, esperou do lado de fora da loja por horas e, eventualmente, Sama apareceu e ela o seguiu até em casa. Mas saber sua localização não era suficiente. Miriam sabia que precisava de mais. Para se misturar, ela pintou o puipo, o cabelo de vermelho e vestiu um uniforme do governo de seu emprego anterior no Ministério da Saúde. Disfarçada de pesquisadora, ela passou um dia inteiro coletando detalhes básicos sobre Sama. Apesar de seus esforços, as autoridades locais, estaduais e federais relutavam em ajudar. Determinada, Miriam encontrou um oficial federal solidário que ficou impressionado com o volume de suas evidências. Sama foi finalmente capturado e, sob pressão, ele forneceu nomes de outros membros do cartel que então levaram a polícia ao rancho onde Karen havia sido morta. Miriam descobriu evidências significativas lá: o cachecol de Karen, uma almofada de sua caminhonete e até um pedaço de seu fêmur. A busca de Miriam por justiça não terminou aí. Ela continuou rastreando os envolvidos, levando finalmente 10 membros do cartel à justiça. Ao longo de sua jornada, Miriam parecia entender os riscos envolvidos, mas continuou avançando. Ela disse uma vez: "Não me importo se me matarem. Eu morri no dia em que mataram minha filha. Eu quero acabar com isso. Vou pegar as pessoas que machucaram minha filha e eles podem fazer o que quiserem comigo." Tragicamente, suas palavras acabaram sendo proféticas. Em março de 2017, 29 detentos escaparam de uma prisão em Ciudad Victoria, onde alguns dos sequestradores de Karen estavam detidos. Temendo por sua segurança, Miriam solicitou proteção policial. Eles enviaram patrulhas, mas simplesmente não foi o suficiente. Então, no Dia das Mães do México, a violência do cartel finalmente a alcançou. Miriam, que havia machucado o pé perseguindo um suspeito, estava mancando em direção à porta da frente de muletas quando um Nissan branco parou. As pessoas dentro, que haviam escapado da prisão, começaram a atirar nela antes de fugir em alta velocidade. Seu marido encontrou seu corpo na entrada da garagem. Ela estava segurando sua bolsa, onde guardava sua arma. O ataque a Miriam Rodrigues causou muita raiva no México e fez as autoridades procurarem ainda mais por seus agressores. Elas pegaram 2 deles e um foi morto em um tiroteio, mas muitos outros permaneceram foragidos. A história de Miriam Rodrigues mostra o quão violento o México pode ser, mas o que a diferencia é sua resolução destemida de buscar justiça para sua filha, mesmo ao custo final.